Fala, povão querido do primeiro A, tudo bem aí? Tudo tranquilo? Nós de novo. Então, estamos aqui com mais um vídeo, de português, hoje apresentando as aulas 3 e 4 da apostila Aprender Sempre. Pode ser? Pode, né? Então, beleza. Então, vamos lá. Pega a apostila aí, por favor. Página 5, aula 3. Então, vamos lá. Deixa eu ajeitar aqui o celular que está meio cortando a minha cabecinha. Tudo bem que a minha cabeça é tão grande que quis cortar um pouco, ainda sobra bastante. Mas é para vocês me enxergarem, não é muito legal. Tá. Então, Aprender Sempre, página 5, aula 3. Percebendo a linguagem utilizada no texto publicitário. Objetivos da aula. Reconhecer o uso da linguagem verbal e não verbal nos textos publicitários. E identificar nos textos publicitários os discursos persuasivos de convencimento. 1. Observe e analise sistematicamente, bem direitinho, a imagem, de modo a estabelecer relação de sentido entre os elementos do texto não verbal. Então, eu já falei para vocês, mas sempre é bom recordar, texto, para a nossa matéria de língua portuguesa, ele não é apenas texto escrito, palavras. É principalmente isso, lógico, mas não é apenas. Então, uma imagem, que lá nas aulas de arte ela é uma imagem, aqui nas aulas de língua portuguesa a gente chama de texto não verbal. Olha que legal. Lá na aula de arte é uma imagem, um quadro, uma pintura, mas é uma imagem, Aqui para nós não. Claro que continua sendo uma imagem, mas a gente chama de texto não verbal, que é um texto, mas sem palavras, Então, texto para nós aqui tem um conceito muito mais abrangente, não é apenas um monte de coisa escrita. Não, um quadro, uma fotografia é um texto não verbal, é um texto sem palavras. O que é texto para nós então? Qualquer coisa que transmita uma mensagem. Um semáforo, por exemplo, tem lá 3 luzes, vermelha, amarela e verde, mas não é aleatório. Cada uma daquelas cores, cada uma daquelas luzes tem um significado muito específico. Então, aquilo é um texto. Tudo que transmite uma mensagem para nós é um texto, tá bom? Então, beleza. Daí tá aí, ó, texto não verbal e não verbal, tá misturado, Sem açúcar. Imagem elaborada pela equipe pedagógica para fins didáticos. Então, não é uma propaganda de verdade, foi feita aqui para a apostila só. 2. Após a análise da imagem, responda às perguntas a seguir. A. Qual é a abordagem temática do texto 1? Vamos ver o que é isso. Como assim abordagem temática? O que está rolando aqui? Tá. As formiguinhas, elas estão passando reto porque está dizendo ali que não tem, que as balinhas não têm açúcar. Então, vocês podem colocar com as suas palavras, mas vocês podem colocar mais ou menos isso, sabe? Que essa imagem, ela tenta mostrar que realmente as balas não têm açúcar, porque as formigas não estão nem ligando para elas. Coloca aí do seu jeito, tá? B de bola. Que tipo de linguagem podemos identificar nesse texto? Já falei, Tem 2 linguagens aí. Tem a linguagem verbal, que são as palavras, Está escrito aí sem açúcar. E qual que é a outra linguagem mesmo? Tá fácil. Olha, gente, eu gosto, são 2 linhas só, mas eu gosto que vocês escrevam respostas completas. O que é uma resposta completa? Sabe, que tem aquela introduçãozinha. Você coloca, que nem, na B de bola. Que tipo de linguagem podemos identificar? Perdão, às vezes eu me afobo um pouco. B de bola. Que tipo de linguagem podemos identificar nesse texto? Então você vai colocar assim, Os tipos de linguagem que podemos identificar nesse texto são... E daí coloca, tá? Isso que é uma resposta completa. Senão fica um negócio muito seco. Por que não pode dar uma resposta seca? Porque se você estivesse falando, ia ficar chato. Se alguém pergunta um negócio para você, sabe? Por exemplo, se você estivesse aqui na sala de aula comigo. Fulano, será que tem livro de história ali na estante, ali atrás? Você fala assim, não sei. É uma resposta seca. Agora se você fala, vou conferir e já digo para você, se não sei, muda o sentido, não muda? Então, é uma questão de educação. Por escrito, a mesma coisa. Se você só fala assim, verbal, não verbal, sabe? É uma resposta seca. Não. Então, coloca a resposta completa. Os tipos de linguagem presentes são blá blá e blá blá, tá? Beleza. C.
Faça a leitura da linguagem não verbal do texto e identifique a mensagem. Ah, mesmo que já falei, né, gente? Então, se eu falar mais, só se eu for ir na sua casa fazer para você já. Aí também não dá. Então, vira a página 6, dedo dado. Observe o texto realizando a leitura das duas linguagens, a verbal e a não verbal, juntas. As duas linguagens, a verbal, as palavras, e a não verbal, a imagem, elas juntas é que formam a mensagem completa, né? Que mensagem esse texto transmite? Também já falei, né, gente? Desculpa aí, já contei já. E, no texto, as palavras sem açúcar podem ser destinadas a um público específico. Que público é esse? Quem que gosta, ou melhor, gostar, acho que ninguém gosta, né? Mas quem que precisa de alimentos sem açúcar, né? De novo, eu volto, eu sei que é uma linha só, né? Mas resposta completa, vão se habituando já. Vou pegar no pé de vocês sempre com relação a isso. Vou colocar assim, ó. O público específico é... E daí coloca, tá? Joia. Hora da pesquisa. Escolha um texto publicitário que lhe chamou a atenção. Pode ser escrito, oral ou audiovisual. Escrito, falado ou com imagens. Em seguida, imagens assim de televisão. Vídeo. Em seguida, pesquise alguns fatos sobre esse texto, como quem foi o criador, qual foi o pedido ao contratar a elaboração do texto, local do veículo. Veículo, no caso aqui, não é carro não, tá? É onde que essa propaganda foi transmitida. Por exemplo, a TV é um veículo, o rádio é outro veículo, um outdoor é um veículo, tá bom? Linguagem utilizada, qual a mensagem transmitida, qual o slogan. Slogan é aquela frase de efeito que toda propaganda tem, né? McDonald's, amo muito tudo isso. Elma Chips, é impossível comer um só. Entendeu? É aquela frase de efeito. A qual público o texto é direcionado? Cada propaganda, gente, ela tem um público-alvo que a gente chama. Uma propaganda de brinquedo, ela é direcionada, obviamente, para crianças. Uma propaganda de carro é direcionada para adultos, e assim vai, né? E outros fatos que considerar importante. Agora que já conhece alguns fatos e curiosidades sobre o texto publicitário escolhido, elabore um texto informativo sobre sua pesquisa. Depois apresente a seus colegas, né? Não vai rolar porque vocês estão em casa. Então, ó, o que dá para vocês fazerem? Escolhe uma propaganda do jeito que vocês já fizeram. Pode ser a mesma, pode ser outra, que alguns já enviaram para mim, inclusive. E tenta responder a essas perguntas aqui, ó. Ah, mas como é que eu vou saber, professor? Na internet tem tudo isso aí. Principalmente se for uma propaganda, um anúncio publicitário famoso, sabe? Então, que nem, ó, quem foi o criador, qual foi a agência que criou, a agência publicitária que criou essa propaganda, né? E onde que ela foi transmitida, para quem que ela é, entendeu? Daí, ó, você pode fazer esse comentário nessas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nessas 8 linhas que tem aqui, ó. Nessas anotações aqui. Tá bom? Então escolhe uma propaganda e faz um comentário sobre essa propaganda nessas 8 linhas aqui. Tipo uma ficha técnica. Na internet você acha pronto isso aí, gente. Sabe? A propaganda é a ficha técnica. O ano em que ela foi lançada, qual a marca que ela está tentando vender, qual foi a agência publicitária que a elaborou, e assim vai, tá bom? E tem um carro com alarme disparado aí. Página 7, aula 4. Reconhecendo as estratégias de persuasão no texto publicitário. Objetivos da aula. Analisar o gênero textual publicitário, considerando sua adequação aos contextos em que foram produzidos. E comparar diferentes campanhas ou peças publicitárias. 1. Leia os textos a seguir e identifique os sentidos que podem ser estabelecidos a partir da relação entre os elementos. Texto 1, está lá, ó. Imagem elaborada pela equipe pedagógica para fins didáticos. Então, novamente, não é uma propaganda de verdade. Ele foi feita para simular uma propaganda para uso aqui na nossa apostila. Tá? Daí tem lá, ó, grátis. Mas o que tanto que está grátis? Né? Enfim. Texto 2. Doe sangue, salve vidas. Você é o tipo certo de alguém. Também uma imagem elaborada para a apostila aqui. Né? Joia. Então, Tá. Não sei se tem espaço para fazer. Ah, tem espaço. Vira a página. Página 8. Qual é a finalidade dos textos 1 e 2? Resposta completa.
a finalidade do texto 1 é para que serve o texto 1, o que ele está tentando transmitir para a gente, qual que é a mensagem dele. E para o texto 2 a mesma coisa, qual é a finalidade, para que ele serve, qual é a mensagem que o texto 2 está tentando transmitir para a gente. Tá? Você vai fazer sobre os dois nessa questão A, faz 2 linhas para cada um, tá bom? B de bola. Tanto no texto 1 como no texto 2, os autores utilizaram alguns elementos para convencer o público. Quais são esses elementos? A função principal da propaganda é convencer você de alguma coisa. É para isso que ela serve. Então, mesma coisa aqui. Você vai responder dos dois, nessas 3 linhas aí. O texto 1 estava tentando convencer você do quê? E o texto 2 estava tentando convencer você a fazer o quê? É isso. C. Qual é a relação entre a imagem e o objetivo do texto? Em cada um dos textos anteriores, o 1 e o 2, a imagem ajudou, atrapalhou, para que ela serve? Por que tem a imagem? Não podia ser só escrito? A imagem serve para quê, então? Né? D de dado. Observando os textos 1 e 2, podemos identificar 2 modelos de textos publicitários. Quais são eles? Deixa eu dar uma ajudinha aqui para vocês. Eu não vou falar qual, mas vai ficar óbvio, eu acredito, pelo que eu vou falar. Um dos textos lá da página 7, ele está tentando vender alguma coisa para você. Né? Mas depois está falando que é grátis. Tá, mas se você vai numa lanchonete, por exemplo, e tem esse aviso lá, né? Você acha que se você chegar lá e só pedir um café e eles vão deixar você ficar lá muito tempo? O café é apenas uma isca. Depois que você estiver lá e tomar o seu café grátis e mais alguma coisa que tem grátis ali, que está meio óbvio, né? Você vai querer comer um salgado, alguma coisa, entendendo? Já o outro tipo de texto publicitário, ele está tentando convencer também, mas não é comprar nada, não. Talvez seja mais difícil ainda, né? Convencer você a fazer alguma coisa para alguém, fazer um gesto de caridade, né? Levar uma agulhada para alguém. Então, acho que é até mais difícil. Mas você percebe que são tipos diferentes de publicidade? Uma delas quer fazer você comprar uma coisa. A outra quer fazer você se oferecer para fazer alguma coisa. É mais difícil ainda, eu acho. Tá? Mas é isso aí. Tá bom? Então, do seu jeito aí, responda, por favor. E agora, aí. Considerando os textos 1 e 2, podemos afirmar que os textos publicitários influenciam a vida das pessoas? Justifique sua resposta. Cara, tá meio óbvio, né, gente? 3 dias é até pouco para falar sobre isso. Mas vocês acham que as propagandas influenciam a sua vida? Só um pouquinho, né? Beleza, então? Primeiro A. Beleza, né? Então tá bom. Como diria o Pernalonga, por hoje é só, pessoal, tá? Façam, por favor. Tem bastante gente fazendo, mas tem gente que nem pegou na apostila ainda. Então, ânimo, entusiasmo, coragem aí, povo. Tá? Não deixa acumular, senão depois você não dá conta. Tá bom? Então fiquem com Deus.